estamos de volta com mais uma entrevista aqui no Portal RSN, nos nossos estúdios, com muito calor humano, numa tarde fria pra caramba, né? Desse inverno de Guarapuava. E é com muito prazer que eu estou de volta com vocês e recebendo aqui para essa nossa conversa a Juliana Buque. Gente, eu acabei de chamá-la de Juliana Paz, mas ela é linda, tanto interna quanto externamente. Bom, a Ju, para quem não conhece, mas eu acredito que grande parte já sabe quem ela é a gerente de produto do edifício corporativo Tritower, essa maravilha que já subiu as alturas aqui no bairro planejado Cidade dos Lagos. Eu recebo também o arquiteto, o Guilherme Boscarrini, e também o gerente de pessoa jurídica do Cicobi, o Aislon. É isso, Aislon? Aislon Souza Horst. Só nome difícil hoje, né? Bom, a gente vai conversar então como está o andamento do Tritower, como eu já falei para vocês, que já ganhou os céus de Guarapuava. Sejam todos bem-vindos e eu começo com a Juliana. Ju, como é que você está encarando, vindo da Paraíba, Fortaleza, Paraíba, Guarapuava, esse frio, como é que tá? Essa é a parte mais complexa. Tenho que confessar que eu estava um pouquinho acostumada com praia, sol, mas quando eu cheguei na cidade, a gente enfrenta um pouquinho do frio, mas enfrenta muito o calor humano e compensa em todos os sentidos. O sucesso do empreendimento, o calor humano da cidade. Essa cidade aqui, ela é diferenciada. Para mim, que já estive aqui anteriormente, como a gente conversou no último encontro, e existem muitas emoções que nós estamos vivendo, porque muitas pessoas abraçaram o nosso empreendimento. E a gente toma muito cafezinho, bate papo e é muito gostoso. Então você sai do frio da cidade e vai para o calor das pessoas e está me encantando. Não tem como falar que eu não me acostumei. É excelente. Mas o frio ainda está difícil. Além do mais, o edifício, como eu acabei de falar, já ganha o céu de Guarapuava, né? E eu queria que você contasse como que está o andamento das coisas, né? Das vendas, da receptividade do público. Então, em relação a estar ganhando uma altitude, estar nos céus, realmente ele chegou num patamar construtivo que ele atingiu o limite da altura. E agora entra naquela parte de ganhar a roupagem. Ai, que lindo. Que é a parte mais difícil e mais demorada, né? Nossa, é uma parte acabamento. Que é quando o empreendimento começa a ser mostrado para a cidade em toda a sua magnitude. Então, muitos investidores, agora nessa fase final, eu costumo dizer que estamos nos últimos meses dessa parte antes da roupagem, né? Que quando ele começa a entrar a pele de vidro, que o Guilherme vai contar os detalhes com muito carinho daqui a pouco, ele começa a ganhar essa pele de vidro, ganhar essa roupagem, e também ele começa a aparecer e a valorização explode. Então nós estamos nos últimos meses antes desse momento. Acredito que até o início do ano que vem nós tenhamos uma outra cara. Nossa, que bacana. Ai, gente, vocês não acharam bonito ela falar ganhar a pele de vidro? Que lindo isso! Eu quero saber dessa história todinho aí, então, com o Guilherme. Podemos passar para ele? Você quer falar mais alguma coisa? Eu só queria falar que o nosso arquiteto ele trouxe ideias lindas. E quando você fala desse termo da pele, como nós agimos em conjunto dentro da empresa, toda a nossa equipe ela fala essa mesma linguagem. E as ideias que o Guilherme trouxe, elas são muito bonitas, porque elas não são só de beleza. Então essa pele não é só a pele linda, bonita, que ele vai contar muitos detalhes, mas também elas são muito boas comercialmente. Ah, bacana, porque quando você falou em pele de vidro, você mentaliza já o vidro é transparência, né? Exatamente. Vidro é transparência, tudo, mas também é aconchego, né? Exatamente. Se você olha de fora é transparência, mas se você olha de dentro, de dentro para fora. Aliás, de fora para dentro é aconchego. Guilherme, ela disse que você trouxe, você vem de onde? Dos ares paulistanos? Bom, a gente estava conversando aqui, né, e a gente tem quase uma equipe importada,
né? E para começar aqui eu já tenho que falar que a Juliana, falando como gerente de produto, já dá para ser uma arquiteta, né? Com certeza. Já tá falando da roupagem, da pele de vidro, enfim. Bom, a gente vem de São Paulo, né? Então a gente traz alguns conceitos de arquitetura, de cidade, enfim, para a Tritower, aqui nesse edifício. E, bom, falando aí da pele de vidro, a gente começa a gente cria um conceito que, pela cor da pele de vidro, né, a gente cria uma dinâmica, né? Por ela ser um cinza totalmente espelhado, se cria uma dinâmica na torre, né? Então o vidro ele basicamente reflete o que está fora, né? Então a torre tem uma dinâmica ao passar do dia. Então de manhã ela vai ter uma cara, sim, né? À tarde ela vai ter sol. outra e à noite ela vai ter outra, com Nossa, toda a iluminação acesa, né? E isso, claro, sempre mantendo toda a parte de conforto térmico, acústico que o vidro que a gente utiliza proporciona. Né? Ju, são quantas salas mesmo? Vamos relembrar aqui um pouquinho das características, né, do Tritower. Então, nós temos um número acima de 300, umas 330, mas esse número não está sendo totalmente fechado, porque tem muitos empresários, por exemplo, tem um pavimento inteiro, né, Guilherme, que nós estamos separando só para a área médica. Então, nós acabamos não tendo somente 17, 15, 20 salas em um pavimento. Nós temos um número que está sendo trabalhado de acordo com a necessidade desses clientes. Por exemplo, temos um investidor que pegou o pavimento inteiro e vai fazer várias clínicas médicas e trouxe parceiros deles. Eu tenho um pavimento que está sendo só para o agro. Então, pessoas envolvidas no agro estão indo, em sua maioria, para aquele pavimento. Então, outra pessoa negociando o pavimento inteiro para hotel. Então, nós temos algumas características que podem diferenciar a quantidade, mas já sabemos que é aproximadamente 300 salas. Pois é, você falando disso aí, eu quero fazer uma analogia com aquilo que você falou, que o prédio, o vidro, né, possibilita várias caras. Exato. Então, por fora, várias caras, por dentro também várias caras. De vários segmentos. Exato. Isso é muito bacana. E como que é? As salas, vocês entregam elas brutas. Isso. E aí cada um adequa conforme a sua necessidade. Exato, né? Porque assim, a gente entrega ela com toda a infraestrutura, né, para um negócio começar, mas não tem como a gente, por exemplo, vai um médico para uma sala, né? Muitas vezes ele tem os equipamentos deles, a infraestrutura, toda essa área da área médica que é muito específica, né? E no outro lado a gente tem um escritório administrativo de uma empresa agrícola, né? Então a gente não consegue fazer essa diferenciação, né? Mas toda a infraestrutura é entregue para o proprietário já entrar e começar a fazer a sua operação. Pois é, eu quero recuperar aqui, porque tem muita gente que não nos assistiu, ou se assistiu, não tem problema a gente relembrar, essa questão do público-alvo, dos clientes. Vocês querem trazer para Guarapuava também grandes empresas, que Guarapuava seja a sede, né? Exato. Que ela seja um ponto de convergência. Exatamente. Vocês estão conseguindo esse objetivo? Estamos. Nós estamos fazendo um trabalho direcionado para vários estados. Porque existem representações, existem escritórios que atingem vários estados e, de acordo com as localizações que nós temos, por exemplo, Paraguai, Santa Catarina, o próprio Mato Grosso, São Paulo, o Paraná, ele está numa área, como a gente falou aquele dia, né? Ele está numa área de convergência. E Guarapuava... Mais ainda. Guarapuava está no centro, no coração de tudo isso. Só que a Tritower, até o Guilherme pode falar mais, porque de São Paulo ele vem com a Coavo para cá exatamente por conta da localização, ser estratégica. Guarapuava, ela converge. E a Cidade dos Lagos, ela vem com todo esse apoio tecnológico. Sim. E ainda com uma excelente localização entre as BRs. Que foi o motivo que vocês trouxeram a Coavo para cá. 277 lá, 466 para cá. E sendo duplicado agora, 466, né?
Vai ficar 277 no também? espetáculo. Vai. Vai ficar Ela no vai. espetáculo. A Tritower ela está no centro do Paraná, aqui em Guarapuava, né? Então é uma rota de um centro, é uma rota que ela faz uma operação logística, Sim. né? A pessoa que tem um escritório em São Paulo, Maringá, Londrina, enfim, às vezes tem que fazer uma liquidez de mercadoria, por exemplo, internacionalmente para o Paraguai ou para a Argentina. E estando aqui, a Tritower se torna um centro de operações logísticas, né? Para uma empresa, para uma distribuidora, logística, enfim. A própria empresa Qual escolheu aqui, Exato. a Redfit Exato. também. Então nós temos alguns pavimentos que eles são a laje toda corporativa de empresas de fora. Já temos essa situação acontecendo na Tritower. Muito, muito, muito bacana. E qual o ponto assim que eu acho, quando você investe no imóvel, você quer valorização, Exato. né? A Cidade dos Lagos já é um ponto de referência, né? Porque ela mudou toda a zona norte da cidade, certeza. né? Ela trouxe o desenvolvimento para uma parte da cidade que era totalmente obsoleta, né? Quando o empreendedor, o investidor, ele vem, que tipo de valorização que vocês oferecem para eles em termos de expectativa? Então, nós temos os índices históricos de valorização. Então, quando a pessoa chega até o nosso escritório, primeiro, nós precisamos entender qual é a necessidade daquele cliente específico. Se ele está entrando ali para ter uma sala com uma grande vista ou se ele quer rentabilidade. Então, nós atendemos esse cliente de uma forma muito diferenciada. Por isso que a gente não solta, é só soltar tabela e qualquer corretor pode negociar. Todas as empresas que estão vindo de imobiliárias, de corretores, eles são especializados, como é o caso da Central de Vendas também. Sim. Então, nós temos uma equipe muito preparada para entender a necessidade desse cliente, se é só pura e simplesmente financeiro, se ele vai comprar à vista, se vai parcelar, se ele vai utilizar para o próprio negócio ou se ele quer somente por investimento, daqui a 1 ano vender, daqui a 2 anos vender, ou ainda colocar no pool de locação, que é um dos grandes diferenciais que nós temos. Que a gente até comentou aquele dia do Bena, né? Sim. E no pool de locação nós colocamos com uma garantia da rentabilidade. Então, entendendo essa necessidade, aí nós temos essa expectativa definida de investimento para cada investidor. Pois é, falando em investimento, o que vem na mente? Dinheiro. Ou, Custo, né? Então agora eu preciso falar com você, Aislan. Aislan, com a Aislan, que é do Cicobi. Isso. É uma parceria inédita também. inédita em função de várias situações, que ele vai explicar com mais detalhes, mas garantia do negócio e também benefícios em rentabilidade. É isso que eu Porque quero todo saber. mundo precisa do dinheiro, temos questões de taxas altas, então se o banco não for parceiro nesse momento, Sim. não conseguimos a rentabilidade. E quando foi jogada a ideia para a diretoria, eles abraçaram fortemente e estão fazendo um excelente trabalho. Vamos começar bem do começo. Por que o Cicobi? Entretanto. Para mim é muito difícil, porque é muito óbvio a qualidade. Por ser principalmente uma cooperativa, Sim. com um padrão e uma confiança muito grande com Credibilidade, A credibilidade é espetacular, é credibilidade. Com É a certeza. palavra-chave. Com certeza, Cris. A palavra que a cooperativa busca, além dessa credibilidade, é a proximidade com os nossos cooperados. Então, diferente de um banco comercial, diferente de uma instituição financeira tradicional que a gente fala, a cooperativa ela vem de uma maneira diferente. Então, diferente de muitos bancos que estão fechando agências, que estão tirando o público para online, nós queremos fazer de uma maneira diferente. Nós estamos expandindo. Sim, No trazer último dentro ano, exatamente. da No agência. último ano a gente trouxe 2 novas agências para Guarapuava. Então o Cicobi vem investindo cada vez mais em Guarapuava, vem abraçando cada vez mais o mercado em Guarapuava, o mercado empresarial. Queremos trazer sim as pessoas para dentro do Cicobi, para dentro das nossas agências. Adoramos nossos empresários quando vêm tomar um cafezinho com a gente, quando vêm bater um papo mesmo, conversar sobre o mercado. Essa proximidade que a gente busca. Então é isso que o Cicobi traz.
E eles nos recebem muito bem. É, Bem diferente. todos sempre vão ser muito bem recebidos com um cafezinho, sempre muito recebidos com uma boa conversa. É o nosso meio de trabalhar, a nossa maneira de trabalhar, realmente. Beleza, eu vou comprar uma sala no Trital. O que você me oferece? Eu ofereço as melhores condições do mercado para isso. Além de ter muita flexibilidade na maneira que você vai pagar, vamos citar um exemplo. Alguns clientes preferem dar uma entrada, alguns clientes dão 50% do valor e financiam o resto, mas a gente oferece também a possibilidade de 100% da sua sala financiada pelo Sicoob. Ou seja, desde a sala até os documentos, todo o custo que você vai ter com essa sala, o Sicoob financia para você. Além disso, a gente tem algumas condições de prazo muito facilitadas. Então, a gente faz em prazo máximo de até 84 meses. No caso, são 7 anos. Dentro desses 7 anos, nós oferecemos 12 meses de carência. Então, você pode comprar uma sala agora e daqui um ano Que eu quando vou a gente começar a pagar. Exatamente. Daqui um ano você vai começar a pagar quando a sala praticamente já vai estar em mãos, acredito, né, Juliana? Pelo andamento do projeto, o projeto está muito acelerado. Eu que acompanho todo dia aqui da Cidade dos Lagos. É um espetáculo que Ele é brota! uma semana, Ele é brota! de uma semana para outra a gente já vê coisa diferente. Sim. Eu saí de férias agora no começo do mês, fiquei 15 dias fora, voltei já tinha coisa nova. Eu falei, não é possível. Tá, vou financiar em 7 anos. Quanto eu vou pagar de juros? E eu vou ter correção também. Isso. O Sicoob a gente está trabalhando de uma maneira diferente. Devido às taxas altas do mercado, a gente está trabalhando com as linhas de pós-fixado. Por que o pós-fixado? Porque você vai começar o teu financiamento pagando um valor, digamos assim, um pouco maior agora, e ele vai decrescer. Com a expectativa futura de baixas de juros, o valor que você vai pagar na sala, na tua parcela da sala, ele vai descendo. Então você começa com uma parcela maior e vai decaindo. No final do contrato você vai estar pagando uma parcela muito menor. Vamos transformar em número, mesmo que seja fictício, só para que as pessoas entendam bem isso. Com certeza. Falando em taxa de juros, hoje a gente está trabalhando com uma taxa de juros de 0,6 a 0,7 mais a CDI. O que isso quer dizer? É uma taxa de juros que hoje, se você for empresário, for até seu banco, você tentar um financiamento, eu tenho certeza que vai ser muito difícil você conseguir uma taxa de juros que bata essa. É uma taxa de juros especial do convênio Sicoob Sul com o Trital. Ponto e tal. Exatamente. Bom, tarifas adicionais a gente não vai ter, então. Apenas as tarifas de conta. Você Só realiza conta a mesmo. abertura de uma conta corrente com nós e você realiza o financiamento dentro dessa conta corrente mesmo. Dentro ainda de uma conta corrente que você tem, você vai ter a possibilidade de explorar todos os serviços que o Sicoob oferece. Desde capitais giros adicionais que você precise, financiamentos, cartão de crédito, cheque especial, todo o portfólio de seguros que a gente oferece, a parte de investimentos também. Temos investidores capacitados para atender todos os tipos de investimentos. Então, todo o portfólio do Sicoob você vai ter acesso a partir disso. Eu vou precisar dar algum bem, alguma coisa em garantia. Esse é o melhor de tudo. Como o Trital é um prédio já com uma estrutura muito grande, já avançada, a garantia da operação que você está fazendo é a própria sala, é o próprio imóvel. Exatamente. Que já está com a matrícula. Já está com as matrículas em mãos. Exatamente. Uhum. E me diz uma coisa, pessoa física, jurídica e também rural. Pessoa física, jurídica e também rural e com condições facilitadas. A gente sabe que muitas vezes, principalmente o pessoal rural, o pessoal que trabalha com agro, ele tem uma necessidade de pagamento diferenciado. Eles não têm entradas de recursos mensalmente. Então a gente oferece também essa possibilidade de pagamento trimestral, semestral, anual, da maneira que ficar melhor para o nosso cooperado. Gente, Fechou, né? eu tenho certeza que você aí, como eu, fica com caraminhola na cabeça. Bom, temos previsão de entrega, como que tá isso aí? Vamos lá, Guilherme. Você que é o arte finalista da obra. Como o Aislan aqui falou, cada mês tem uma coisa nova, né? Então a gente está aí com todo o trem na potência máxima, né? Então eu acredito que lá acho que é o ano que vem, se eu não me engano, o início do ano que vem a gente já começa a fazer, como o Dubena sempre fala, né?
para que a pessoa que comprou a sala já consiga entrar lá, fazer projeto, já ir arrumando, fazendo orçamento das coisas, paralelo à finalização. Bom, quem tiver interessado, ele pode não, ele deve, né? Ele deve vir até o Tritower, temos sala decorada, para que ele possa ter uma ideia de como que vai... E uma das diferenças que nós estamos praticando no Tritower é justamente, nós temos a central de vendas, que é aqui na cidade. Aqui do ladinho da Rede Sul, bem, vivemos de mãozinha dada ali. A pessoa pode ir direto lá no escritório também, que é no 10º andar da torre corporativa, ao ladinho do shopping, porque tanto a Tritower como a nossa torre corporativa, onde tem escritório, nós estamos dentro do shopping praticamente, né? E vai ficar tudo linkado, né? Exatamente. Mas daqui um pouquinho a gente já começa a contar novidades a respeito dessa. É muito. Ela é diferenciada até nisso. Até em estar no shopping. Já se apaixonou. E também, muitas vezes a pessoa tem o seu corretor de confiança. Sim. Então, os grandes corretores, as imobiliárias de maior qualidade da cidade, você pode ir direto no seu corretor de confiança, você pode ir direto na sua imobiliária de preferência, porque nós temos cadastrado os melhores corretores da cidade dentro do Tritower, né? Então, você não precisa... Bacana, porque não tem exclusão, né? Não tem. Pelo contrário, agrega todos. Exatamente. Né? Então, todos eles vêm até nós e nós fazemos um trabalho muito direcionado, porque para nós não é importante que a pessoa fique perdida, não, ela tem que ter a segurança do seu advogado, do seu contador e por que não do seu corretor, né? Então, também a pessoa pode ir na sua imobiliária de confiança, pode vir aqui na central de vendas, pode ir ali diretamente na torre do Tritower. Sábado e domingo também. Se o corretor estiver trabalhando sem problema nenhum, né? Pode entrar ali na central de vendas, né? Pode entrar dentro do site da Tritower e a gente tem ali todas as facilidades para o atendimento. Eu ouso dizer que é um atendimento VIP, muito né? VIP. Olha só. Especial. Mas não poderia ser diferente, Com né, certeza, Guilherme? Nós estamos com trabalhando certeza. com um produto que não existe ainda na região. Ele é extremamente novidade. Você não encontra hoje na cidade, você encontra uma torre que tem um bom estacionamento, encontra outra que tenha isso, outra que... Mas Mas você seja não encontra completa. tudo junto, tudo completo. Lá a gente tem um grande ativo de mercado, né? A gente costuma falar bastante, né, Juliana, que quando a gente faz as apresentações para o pessoal lá, a gente costuma falar que a gente dificilmente fala de preço, né? A gente sempre está falando de valor quando a gente está falando de maturidade. Isso é muito É diferente. questão de investimento, não é gasto, né? Vamos para alguns itens. Ele ponto. Operação rooftop. gastronômica no rooftop. A gente tem uma estrutura em concreto armado protendido, que temos variações de tamanho de vaga, pensando no público do agro. Sim. Né? A gente tem um térreo ali que vai se conectar com o shopping, quando a gente vai ter uma expansão do shopping, né? Sim. Que é uma sensação de Que praça, é uma né? sensação de praça. Então, o térreo vai estar totalmente conectado com o shopping e com a Rua Primavera. Então, basicamente É um conceito inovador. boulevard ali, né? Nossa, Então, Além de um espaço de eventos que vai ter uma administração própria, com auditórios, salas de reuniões, coworking, para atender as pessoas. Sabe o que eu fico imaginando que vocês estão falando disso? O vai e vem de pessoas, a mescla de pessoas Exatamente. e as oportunidades de negócio para todos, né? E aí com certeza. fica a finalização, né? Porque a Tritower não é só uma torre, é um espaço Sim, de é um conexões. espaço de conexões. Então não justamente. seria diferente se não tivesse tudo isso. Justamente. Gente, eu estou encantada, tenho certeza que você aí também está. Então aproveita, vem para a Cidade dos Lagos no fim de semana, no dia, na hora que você quiser, já tem no shopping, tem N coisas ali, você atravessa o estacionamento de trás do shopping, é onde você vai estar? No Tritower. Bom, gente, eu queria agradecer a presença de vocês e eu quero saber de mais novidades em breve. Porque eu sei, porque quando a gente fala, eu costumo dizer que o Tritower brota, porque a gente está aqui no 11º andar, né? Então você olha, Sempre está tendo novidade. sempre tem coisa nova. E é impressionante a rapidez com que ele cresceu.
porque eu lembro que uma das primeiras matérias que eu fiz lá até foi uma matéria bem de comportamento, porque foi no início da obra que foi falando com os operários da construção, todos de um lugar do país e tudo mais, né? Acho que passou uns 10 dias quando a gente olhou, eu até chamei o Gilson, né, que é o nosso editor, falei, Gil do céu, olha lá o prédio, brotou, tava subindo, né, e cada dia realmente tem uma coisa diferente. Então vamos combinar o seguinte? Vamos lá. Quando começar a instalar pele de vidro, a gente volta aqui para mostrar as Ai, novidades. Combinado, que Guilherme? lindo. Combinado. Estamos esperando a Nana, põe na agenda. Bom, mais uma vez, obrigada, foi um prazer. Principalmente esse bate-papo descontraído, esse calor humano, né? Esse dia tão frio que tá. É importante. É muito importante. Eu quero agradecer a você que nos acompanhou até agora, a Nana, que é minha fiel escudeira. Aonde ela está, eu estou e vice-versa. E convidar você que continue ligado ao seu portal www.redesuldenoticias.com.br.